Alô, pessoal! Tranquilito no mais? O selênio tem sido muito pesquisado no mundo inteiro. Qual sua importância para a humanidade e para os animais? E seus efeitos nas plantas? E será que os solos brasileiros são bem supridos de selênio? Sobre esses temas e muito mais, entrevistei o professor da UFLA, Dr. Luiz Roberto Guimarães Guilherme. É imperdível! Pessoal, eu estou aqui com o professor Dr. Luiz Roberto Guimarães Guilherme, velho conhecido, velho amigo, mais conhecido como Bebeto. E o Bebeto hoje é o principal pesquisador de selênio no mundo, é o que mais publica, junto com um colega da UFLA também, que juntos a UFLA são os principais publicadores, vamos chamar assim, de produção de artigo sobre o artigo selênio. Então, Bebeto, muito bem-vindo ao canal do Adubações. Parabéns por todo o trabalho magnífico. Eu li alguns que você mandou, espetacular. E aí, Bebeto, eu já vou, além de agradecer em meu nome pessoal, das milhares de pessoas que vão assistir, né, porque é um assunto muito, muito importante. Eu já vou começar com a pergunta, Bebeto, que o selênio é um nutriente essencial para os homens e para os animais. Para os homens, tem um papel essencial para a saúde, inclusive auxiliando a produção de doenças como Covid, entre outras. Porém, na população mais pobres, inclusive no Brasil, a deficiência desse nutriente é muito alta, conforme apontado em estatísticas. Quais são os principais entraves para que os fertilizantes já não sejam enriquecidos com selênio, para que toda essa população que necessita de selênio seja atingida e suprida desse elemento? Boa tarde, boa noite, bom dia. A gente não sabe a hora que o pessoal vai estar assistindo. A todos que nos vão assistir, estão assistindo. Muito obrigado, Nelson. É um grande prazer estar aqui contigo, falando sobre esse assunto, sobre o selênio, né, nas plantas e nos humanos. A realidade é que o selênio ele é um nutriente esquecido das plantas, porque, na verdade, ele não é ainda considerado nutriente dentro do conceito clássico de nutrição para as plantas. Mas ele já é, como você disse, reconhecidamente importante na nutrição de animais, né? A gente tem exemplos clássicos em suínos, aves, ovinos, em vários lugares do mundo, e mais recentemente bovinos também, e para os humanos, né? Em vários sistemas antioxidantes, sistemas imunológicos, você diz Covid, sistemas antioxidantes, a gente pode dizer vários tipos de câncer que podem ser prevenidos aí com dieta adequada. Então, ele é realmente um problema de saúde, e não só nas camadas mais pobres. O exemplo clássico que nós temos, o primeiro país a detectar problemas relacionados à ingestão foi a Finlândia. Isso já vai para 40 anos, meados da década de 80. E esse país começou a identificar deficiências de selênio nas culturas, o que fazia com que as pessoas, a população de uma maneira geral, tivesse essa deficiência. E aí eles adotaram uma política pública de inclusão, como, por exemplo, nós temos política pública de inclusão de iodo em sal. Eles adotaram uma política pública de inclusão obrigatória, mandatória, de selênio em fertilizantes. Então, desde aquela época, eles têm aplicado selênio em todas as culturas. Obviamente, foram feitos ajustes no decorrer desse período todo, das concentrações e das quantidades adicionadas. Então, hoje eles já têm um padrão entre 10 a 15 ppm de selênio em todos os fertilizantes via solo. E isso, então, para responder a sua pergunta, por que não foi colocado? Eu acho que ainda é desconhecimento sobre a importância do selênio. O Brasil já tem uma legislação, nós aí fizemos parte dessa legislação, junto com vários outros colegas que trabalham nessa linha. Então, desde 2014 a gente vem trabalhando nisso. Em 2015 nós organizamos o evento internacional de selênio aqui no Brasil.
E na época a gente teve a satisfação de mostrar que isso já era parte da nossa legislação. Então não é mandatório, mas é declaratório. O Brasil tem pequenas diferenças de solos em relação aos solos de países de clima temperado, que faz com que a gente tenha que colocar um pouquinho mais de selênio no solo. Mas eu acho que o impeditivo ainda é as pessoas saberem da importância, conhecerem realmente se há ou não as deficiências em vários alimentos, para que isso passe a ser estimulado. O Brasil já tem empresas também que estão começando a fazer fertilizantes contendo selênio. Eu acho que passo a passo a gente vai avançando nessa causa aí. Bebeto, e você poderia nos falar sobre os ganhos de produtividade, quer dizer, o impacto que também tem o selênio nas plantas, e por que esses ganhos ocorrem? Bom, Nelson, a questão como eu disse, o selênio é um elemento que ainda não é reconhecido na clássica nutrição de plantas como nutriente, né, para as plantas, né? Então, por esse motivo, ele não é recomendado em aplicações em plantas crescendo em condições normais. Acontece que a gente, já trabalhando com isso aí há cerca de 15 anos, não somente nós, mas pessoas no mundo todo, detectaram que a presença desse elemento nas plantas faz um papel semelhante àquilo que ele faria nos seres humanos e nos animais, que é trabalhar com o sistema de proteção da planta, né, contra estresse. Né? Nós temos aí uma série de enzimas de sistema antioxidante que começam a trabalhar quando o selênio está presente e quando as plantas então estão em situações de estresse. O que são situações de estresse? Podem ser estresses abióticos, por exemplo, frio ou calor, falta d'água ou excesso de água, e podem ser até estresses bióticos, se você tiver uma doença, se você tiver uma praga, né, atacando a planta. Então, o que a gente tem visto? A gente começou o trabalho com selênio com a ideia de aumentar o teor do elemento nas plantas que seriam posteriormente consumidas pelos humanos. Mas, durante alguns desses trabalhos, a gente via, em alguns casos, situações onde as plantas passavam por algum estresse. Nós temos um trabalho recente publicado em soja, que a planta acamou, e ao acamar, ela atingiu o solo, e atingindo o solo, ela foi mais atacada por doença fúngica. Esse é um caso mais clássico, que está publicado. Só que as plantas que receberam selênio, elas também acamaram, só que a doença fúngica não veio. Ela teve 20% de ganho de produtividade. Isso é experimento de campo, são grandes parcelas, são experimento de vasos. E mais recentemente a gente tem feito alguns trabalhos também provocando estresses de falta d'água, que estão cada vez mais comuns, né? Particularmente num país como o nosso, que está adotando muitos sistemas de 2, 3 safras. Então, esse tipo de estresse pode acontecer. Aí a estratégia de aplicação do selênio não é a mesma quando a gente quer aumentar o teor no grão, porque o tempo de aplicação é um pouco diferente. Mas o que a gente tem notado também é que, em situações drásticas, onde a gente até corta a água, né, aí a gente tem que controlar isso dentro do caso de nutrição, plantas que tiveram água cortada, mas que tinham selênio, conseguiram sobreviver como se a planta tivesse água. Porque, aparentemente, o selênio faz todo um ajuste no sistema interno da planta, na fisiologia, para que ela passe a ser muito mais eficiente no uso daquela pouca água que restou, por uma questão de sobrevivência. Então, eu falei, por exemplo, desse ganho da soja, isso é um caso de campo real, 20% de ganho, onde a gente notou doença, mas a gente tem visto ganhos interessantes agora para estresse por falta d'água, e mais recentemente a gente fez um trabalho com café, ainda não fizemos em café em produção, mas a gente mostrou que se colocar o selênio e o frio vier, plantas que foram tratadas com selênio não tiveram os efeitos da geada, né? Então, a gente lembra bem da geada de 2021, aqui particularmente em Minas Gerais, a quebra de safra foi 25%, 30% no mínimo. Então, se a gente consegue prevenir um tipo de quebra desses, são bilhões de reais que vão ser economizados aí, né, para que a gente possa reinvestir na atividade agrícola, etc. Então, são números bastante interessantes, mas eu volto a dizer, normalmente, se você tiver uma condição de safra bem, choveu bem, etc., a planta talvez não vá se aproveitar disso. Mas em condições de estresse, a gente tem visto resultado muito interessante em ganho de produtividade. E, Bebeto, em que solos a deficiência de selênio é mais presente? E no Brasil,
Como é que é a situação do selênio nos nossos solos? Essa é, obviamente, a pergunta mais interessante, né? Por que a gente começou a fazer esse trabalho? A primeira ideia que a gente teve de trabalhar com isso foi na região do Solo Cerrado. Nós temos um trabalho de levantamento clássico de fertilidade, feito pelo saudoso Alfredão, na década de 70, onde ele fez o primeiro levantamento geral do estado dessas áreas cerradas, e foi visto que o solo tem uma deficiência generalizada. Por que esse solo tem essa deficiência generalizada de nutrientes? Porque eles estão numa região do planeta onde os processos de transformação do material de origem e a formação do solo ela é muito mais intensa, alta temperatura, alta precipitação, e os solos passam a ser lavados, né, os chamados latossolos. E aí há uma perda mais generalizada de nutrientes. Então a gente começou a fazer, a nossa primeira prospecção foi exatamente em solo de cerrado. Acabaram que os dados demoraram um pouco a ser publicados, mas a gente publicou esses dados, outros colegas fizeram também, e no solo de cerrado, a primeira análise que a gente fez, todos os solos, existe um número meio cabalístico aí de teor mínimo, né, mínimo mesmo que o solo deve ter para a planta não ter deficiência de selênio, que seria 100 partes por bilhão, ou 0,1 ppm. Todos esses solos que a gente analisou tinham menos do que 100 partes por bilhão. Bom, aí a gente vai começando a participar de fóruns e a gente vê outros dados de análise em si ou de modelagem que mostra que selênio, de uma maneira geral, se você não estiver perto das costas, o selênio ele é um dos elementos um pouco mais volátil, né? Então ele está em sprays marinhos, né, na brisa do mar. Se você não estiver perto de costas, perto do mar, a tendência é que você tenha deficiência de selênio. Próximo de regiões do mar, onde a brisa traz selênio, traz enxofre, o selênio é um análogo do enxofre, o selenato é análogo do sulfato, né? Então essas águas podem trazer, se você estiver próximo do mar, é muito pouco provável que você vai ter deficiência de selênio. Mas chegando mais para dentro das terras, aí se a gente chegar no Brasil Central, que está bem mais longe do mar, então a possibilidade de deficiência é grande, tá? E como que ele se comporta, eu acabei de dizer aqui, normalmente onde você vê situações onde o enxofre vai ser deficiente, né, em condições naturais, é provável também que o selênio seja deficiente. Obviamente eu estou falando de dois elementos que têm uma necessidade muito diferente, a ordem de magnitude é 3 vezes, ou de ordem de 1.000 vezes de diferença em concentração. Mas selenato, o selênio está debaixo do enxofre na tabela periódica, e sulfato tem comportamentos análogos. E a forma selenato é a forma mais comum em solos bem drenados como os nossos. Excelente, né, Bebeto? Informação, olha, quer dizer que as nossas empresas, né, se preocupem com selênio, para que todos possamos estar bem desse nutriente. Bebeto, e quanto às fontes de selênio, quais deveriam ser usadas nos adubos, tanto aplicados no solo como foliares? Ele pode ser aplicado foliar também? Se pudéssemos dar uma noção sobre isso. As fontes mais simples são as inorgânicas. Então a gente está falando de selênio na forma de selenato, um análogo do enxofre, na forma de sulfato, e o selenito. O selenito ele é um análogo em termos de química a fosfato. E em termos de interação no solo e na planta, as coisas são similares. Então, por exemplo, o selenato, que é análogo ao sulfato, que é uma fonte de selênio, ela tende a ser a mais barata, e pelos estudos que nós e outros fizeram, nós fizemos em condições tropicais, é muito bem que a gente enfatize isso, porque países de clima temperado não têm capacidade de reter ânions, como nós temos. O selenato é um pouco mais retido aqui, tanto é que a nossa recomendação de adição é um pouco maior do que a Finlândia faz. Então, essa forma que é utilizada, se ela é via solo, na forma de selenato, o selenato é menos retido do que o selenito. Então, fazendo uma analogia com muitos da fertilidade, o selenato é análogo ao sulfato, o selenito é análogo ao fosfato. As pessoas que são agrônomos aí, que trabalham na lida, sabem que o fosfato é muito mais retido que sulfato em solos. Então, essas duas fontes são boas para aplicação via solo, só que se eu for colocar selenito em solo, eu costumo dizer a expressão aqui, é dar milho para bode, porque o solo vai reter o selenito e vai sobrar pouquíssimo para a planta. Então, é melhor utilizar o selênio na forma de selenato.
Mas mesmo assim, se a gente estiver falando de solos tropicais, onde o pH está ácido, onde não há adição de sulfatos ou fosfatos que podem competir pela carga positiva, se eu aplicar selenato nesses solos, a retenção vai ser grande. E aí eu vou ter que aplicar muito selenato para que esteja disponível para a planta. É óbvio que essa situação é cada vez menos presente. Nós temos manejo de solos bem feito, aplicação de fertilizante fosfatado, manejo de pH e manejo de matéria orgânica, é muito importante, porque os ânions orgânicos competem com o selenato. Aí o selenato pode ficar mais livre. Toda essa interação que esses elementos podem ter com o solo, e aí o pior deles é o selenito, fizeram com que a gente passasse a sugerir estratégias de aplicação foliar, que são as que menos custosas do ponto de vista de quanto de nutriente você vai ter que colocar. Então, se a gente fizer comparações generalizadas, nós temos vários dados publicados para solos em condições tropicais. As aplicações via foliar, elas são tão efetivas quanto as aplicações via solo, em termos de aumento do conteúdo, usando doses 10 a 20 vezes menores. Então, por quê? Porque não tem essa interação do ânion com o solo, né? E aí você pode aplicar tanto o selenato quanto o selenito também, tá? Só que o selenato é mais efetivo. Pelos estudos que a gente fez, o selenato é mais efetivo. É estranho, porque a planta depois vai ter que reduzir a selenito, mas ela absorve o selenato e transloca o selenato melhor, e depois ele é metabolizado, e aí ela efetivamente absorve. A gente também tem feito alguns trabalhos com fórmulas orgânicas. Tem algumas formulações sendo desenvolvidas, mas os estudos são bastante incipientes, e a gente precisa ter mais informação sobre isso. Outras fontes, né, eu tenho colegas aí que trabalham em regiões que às vezes têm discrepâncias, áreas com baixo teor e áreas com alto teor de selênio. Eu vou citar 2 casos. Trabalhos feitos na Califórnia. A Califórnia tem uma região ali bem rica em selênio, são regiões mais secas. Então, por quê? A seca não fez com que o selênio fosse lavado do solo. E aí eles cultivam plantas chamadas seleníferas, e eles colhem essa planta e colocam ela como adubo. E a China, que é o país que mais tem estudos com selênio no mundo, também tem os casos mais famosos de falta de excesso. O norte da China, o nordeste, é mais seco. O sul, onde chove muito, aquela chuva de monções mais deficiente. Então, eles também têm alguns trabalhos, né? Existem, inclusive, 3 cidades na China chamadas Selenium Villages, onde a média, a faixa etária da população é acima de 90, e eles continuam trabalhando no campo, são áreas com teor de selênio mais alto. O pessoal colhe, às vezes, essas plantas e aplicam como adubo. Mas, via de regra, as fontes mais tradicionais continuam sendo as inorgânicas e, sobretudo, o selenato de sódio. Também é muito interessante, em alguns artigos, né, que você é autor ou coautor, em que a questão de aplicar o selênio associado a um MAP, junto com fontes, né, de nitrogênio também, por que isso aconteceria, Bebeto? Essa associação seria tão interessante? Essa associação para aplicação via solo a gente lança a mão do veículo e da maneira como ele reage no solo para tirar certo proveito. Então, vamos começar da ureia. A ureia é um fertilizante que tem uma reação alcalina ao redor do grânulo. Quando você aplica a ureia, aquele processo de transformação, né, em amônia, aquela reação tem um pK de 9, entre 9 e 9,5. Então, o entorno do grânulo fica com um pH bastante elevado. E esse pH elevado, ele desfavorece a retenção do selenato, né? Porque o aumento do pH, os ânions são menos retidos. Então, se eu recubro uma ureia com selênio, né, como existe hoje, ureia recoberta com enxofre, só que a quantidade é muito menor, né? Eu estou falando de uma ureia que vai ter 300, 400, 500 ppm de selênio, dependendo da dose que você vai aplicar. Esse aumento de pH no entorno do grânulo faz com que o ambiente ao redor do grânulo seja extremamente favorável para o selênio ficar ali e ver a planta absorver. Então, a gente fez esse tipo de trabalho com ureia, e aí o outro ponto interessante, o time da aplicação, que a ureia pode ser aplicada mais avançada no ciclo, que é onde a planta vai estar absorvendo mais, o sistema radicular mais efetivo. Nós vimos assim, a ureia disparada,
é o melhor veículo para colocação de selênio em campo, tá? Por essa reação. No caso do MAP, a reação em torno do grânulo do MAP, ela já é num ambiente de pH mais baixo, em torno de 6, né? O DAP é um pouco mais elevado, mas o principal, a interação que a gente usa no caso do MAP, que é uma fonte fosfatada, é o fato do fósforo ser preferencialmente retido em comparação com o selenato, o fosfato. E, de novo, o selenato vai ficar mais livre. O ponto, nesse caso, é que se a planta não tiver uma grande demanda quando você for aplicar o MAP, e às vezes ele é aplicado no plantio, a eficiência não vai ser tão grande quanto ele vinculado à ureia. Então, a gente já fez vários desses testes, isso é muito importante para solos em condições tropicais, e a gente viu que funciona. Se você tiver um sistema com alto teor de matéria orgânica, nós estamos publicando agora um artigo onde a gente colocou o selênio envolto no MAP, e era um solo com bastante matéria orgânica, um sistema plantio direto muito bem feito, né? A gente viu que ele foi bastante efetivo, tá? Precisaríamos continuar, infelizmente a gente não teve possibilidade de fazer, a gente fez só um efeito residual, a gente entende que precisaríamos ser feitos mais estudos, como a Finlândia está fazendo, mas é o que nós estávamos falando, a partir do momento que isso aí virar uma prática corriqueira, a gente tem a impressão de que esse veículo MAP também pode ser interessante. Mas, se hoje fosse para eu fazer uma recomendação de um veículo prioritário para aplicação de selênio via solo, é a ureia. Mas, Bebeto, me parece que a adubação foliar deverá ser prioridade em relação ao de solo, estou certo? Sim, pelo que a gente está vendo até hoje, sim. A principal vantagem é a quantidade de selênio que a gente coloca, que é muito menor. A principal desvantagem é a gente saber o timing. Então, o timing para aplicação, visando o aumento do teor de selênio nos grãos, a gente já faz projetos aí há bastante tempo. Nós coordenamos aqui no Brasil a rede de pesquisa da Harvest Zinc, que trabalha com biofortificação com selênio. A gente já mais ou menos, depois aí de quase 10 anos trabalhando com isso, a gente já sabe que para grãos, por exemplo, milho, trigo, que são dois carros-chefe, que são os grãos mais consumidos do mundo, quer seja in natura ou processado, quando solta a panícula e quando está no estágio leitoso. Se a gente fizer 2 aplicações, e não precisa mais que 10 gramas de selênio por hectare, você faz uma aplicação quando solta a panícula e outra aplicação na hora que está começando a encher o grão, o estágio leitoso, o milking stage. Isso é efetivo para poder aumentar drasticamente o teor de selênio nas plantas. No caso se a gente quer pegar selênio para fazer com que a planta tenha resistência a estresses bióticos e abióticos, aí o tempo já é um pouco diferente. Inclusive, um outro ponto interessante é que a gente tem feito trabalhos também mostrando que, além dos estresses, se você prepara uma planta e ela consegue se defender, né, através de um aparato que ela vai desenvolver pelo fato de ter selênio, o fruto vai durar mais. Então, o shelf life, o tempo de prateleira, é bastante interessante. Tem trabalhos mostrando isso para frutos, tem trabalhos mostrando isso para ovos, tem trabalhos mostrando isso para carnes. Né? As que têm selênio duram mais, se degradam menos. Só uma curiosidade, hoje uma linha que a gente está usando para poder convencer mais as populações, inclusive vai ser uma apresentação que eu vou fazer no próximo congresso na Tailândia, é que selênio pode ser a nossa melhor arma para descarbonização da agricultura, por reduzir perdas e desperdícios de alimentos, food waste e food loss. Perdas e desperdícios somados são equivalentes à 3ª maior emissão de gases de efeito estufa no mundo. Perde para a China e para os Estados Unidos. A quantidade de alimentos que se perde no mundo hoje, se a gente pudesse diminuir perdas durante o processo de produção, então combatendo estresse, e desperdícios depois da produção, por quê? Porque aumenta o tempo de prateleira, né, seria extraordinário. Então, o selênio é um poderoso aliado para essa história toda aí. Bebeto, espetacular, né? O futuro aí, principalmente para mais jovens, né? Tem muita coisa para fazer, possivelmente. Por isso que eu te pergunto, para a gente transferir, né, esse conhecimento assim, para os mais jovens. E por que no Brasil nós ainda precisamos avançar em pesquisas?
para a gente compreender bem e ter boas recomendações seguras de aplicação, de melhorias, tanto para a planta como para os seres humanos? Eu falei para você que nós estamos muito bem estabelecidos com essa questão de dose para fins de biofortificação, né, em grãos. Isso a gente já sabe no caso foliar, né? Eu acho que assim, que a gente tem dados hoje e não foram dados de 1 ano, 2 anos, nós tivemos 2 fases no projeto Harvest Sync. Aqui no Brasil a gente faz, por exemplo, 3 anos em pelo menos 3 locais. Nós tivemos 2 fases dessa. E no mundo isso é repetido em 12 locais, 12 países. Então hoje, isso já está publicado. Tá? Então essa aplicação de selênio nessas doses, nos tempos, é uma tecnologia já bastante referendada no Brasil e em vários países do mundo. Nós temos 12 países nessa rede toda. Agora é o seguinte, nós estamos começando com a adição de selênio em outras culturas, né? Fazendo um trabalho com tomate, nós estamos começando um trabalho muito interessante com brócolis. Brócolis é uma brássica. Brássicas são plantas que acumulam muito enxofre. Todas as plantas que acumulam enxofre são boas acumuladoras de selênio. Então, se a gente puder colocar um pouquinho mais de selênio no brócolis, né, levar esse brócolis lá na merenda escolar, vai ser uma fonte potentíssima. No caso dessas culturas, que aí nós estamos falando de lavouras que produzem 40, 50, 60 toneladas de batata, né? A gente precisa, então, 2 grandes desafios. A dose. Qual é a dose? Né? E quando aplicar? Então, tem uma montanha de perguntas que precisam ser respondidas. Obviamente, as perguntas têm que ser formuladas de maneira correta, né? Para que as respostas possam realmente ser efetivas e trazer o benefício aí para todo mundo que for usar. Mas, em linhas gerais, se a gente sair dessas culturas de grãos e o que a gente tem notado, quais são as doses? Certamente elas vão ser maiores, né? E qual que é o tempo de aplicação? E hoje a gente está cada vez mais também trabalhando com essa estratégia de, quando é uma planta perene, ou às vezes é uma planta que produz mais, tentar fazer uma fase inicial de tratamento quando a planta é pequena. Porque se essa planta vier a sofrer um estresse de água, um estresse de temperatura, tanto baixa quanto alta temperatura, ela pode se beneficiar desse pouquinho de selênio. Então, o que é esse pouquinho? Né? A gente também não sabe. Porque cada cultura tem a sua resposta. E o mais complicado se a gente está usando selênio para estresse, quando que o estresse vem? Então, na aplicação foliar, eu falei muito da aplicação foliar, esqueci de falar de solo. Na aplicação foliar, esse é um grande desafio. Quando a gente coloca o selênio no solo, teoricamente, ele está ali para a planta absorver a hora que ela precisar. Então, eu falei muito das vantagens da foliar. O solo tem a desvantagem de gastar mais, e se você não tiver um sistema onde você mantém ele ali, ele pode ser perdido. Mas, por outro lado, se você tiver uma planta que vai sofrer um estresse e ela precisar daquele selênio, porque ela está passando por uma situação de falta de água, baixa temperatura, ela pode absorver aquilo, né? Então, como que vamos colocar isso? Esse é um grande desafio, eu acho. A aplicação via solo já tem alguns trabalhos questionando se a gente fosse usar selênio para biofortificar tudo, não ia faltar selênio no mundo, né? Mas é uma história que eu acho que é bem complicada, é que nem se falava de enxofre. Lembra? Enxofre, reserva de enxofre, a gente está usando enxofre como subproduto de petróleo. Então, selênio é um subproduto de várias atividades de mineração. E eu tenho plena convicção de que se a comunidade se engajar nisso, se as empresas, se os governos, as políticas públicas entrarem com vontade nisso, vamos achar fontes sim e vamos ter muito estudo. Então, para finalizar, eu acho que a questão da fonte também nesses desafios poderia ser uma outra pesquisa que eu acho que a gente ainda está fazendo muito com o inorgânico, e eu tenho certeza, particularmente, que esses biológicos que estão aparecendo aí, combinações, né, dessas fontes, elas também seriam bastante interessantes. Bebeto, então te agradeço, muito, muito legal, né? Tenho certeza que muita gente vai ver, um enorme agradecimento a você. Mas antes de nos despedirmos, Bebeto, quais são suas considerações finais sobre esse tema? A gente precisa encarar o caso aí do selênio, eu tenho certeza que vários outros vão aparecer, né? A gente está meio que colocando um pezinho agora em iodo,
e outro também não era visto como um nutriente ainda, não é, mas de plantas, que eu quero dizer, né, mas muito importante para os seres humanos. A gente precisa encarar esses elementos aí como elementos que podem ser importantes para a saúde humana e que devem constar do nosso pacote, né, de manejo da agricultura. Porque a agricultura, na verdade, é a nossa fonte primária de assimilação de nutrientes. Então, embora a gente tenha toda uma nutrição clássica, mostrando que, preciso de tais e tais nutrientes para as plantas crescerem bem, eu acho que nós, de maneira geral, obviamente também o Brasil é bastante diverso, mas nós estamos num país onde os solos são menos favorecidos em termos de concentração geral de nutrientes. Então, a gente pensar a nossa agricultura como sendo a nossa primeira fonte de nutrientes, e aí sairmos um pouco do clássico de nutrição de plantas para pensar na nutrição de humanos, que seria bastante interessante. A gente está vendo cada vez mais médicos descobrindo, por exemplo, que as pessoas têm deficiência de magnésio, e aí eles descobrem que os solos são pobres, que nós, que somos da área agronômica, já sabemos disso há muito tempo, né? E se você não colocar, a planta não cresce. Mas, e se você colocar um pouquinho a mais, né? É óbvio que quando eu estou falando de nutrientes como selênio, micronutrientes, esse a mais, a diferença entre o pouco e o muito é bem mais estreita. Mas a gente precisa estudar isso. E sair, então, dessa caixa de, nós vamos nutrir a planta só para a planta. Não, nós temos que nutrir a planta para poder levar os nutrientes que são importantes para os humanos. Então, a história do selênio é uma delas. Eu tenho certeza que outros vão aparecer, as pessoas vão descobrindo muito do que está sendo hoje recomendado aí para aplicação, para ingestão via cápsula, ele precisa ser via planta. E aí há até uma crítica que se faz, mas para que você vai ingerir selênio numa planta, né, que você vai colocar lá na planta para esperar a planta absorver, ela metabolizar aquilo e você comer aquilo? Vai lá e compra uma cápsula. Primeiro, quem tem condição de comprar? A forma que o selênio está numa planta é uma forma muito melhor assimilada pelas pessoas. E aí, se você for comprar uma cápsula que tem essa forma, né, uma selenometionina, uma selenocisteína, um aminoácido, ele é muito mais caro do que a outra que as pessoas já não compram, né? Então, se a gente puder colocar isso naqueles alimentos que são ingeridos pela população, particularmente a de renda mais baixa, e fazer isso via política pública, prioriza, isso é tão fácil, prioriza um investimento desse para agricultores pequenos, são acesso facílimo, uma bomba costal e aplicação numa lavoura, todo mundo pode fazer isso, né? Os nutrientes vão ser transferidos para os grãos, esses grãos podem ser comprados de maneira prioritária, e aí você colocar não só o selênio, mas outros que vão ser descobertos aí, eu tenho certeza, logo, logo. E aí as pessoas não vão, obviamente, precisar de estar ingerindo essas cápsulas, e a maior parte não vai ter condição, realmente não vai ingerir. Então, em suma, essa pesquisa toda, ela apareceu porque mais do que fome, chamada fome crônica, né, o mundo está começando a atravessar uma fase chamada de fome aguda ou oculta. As expressões em inglês são chronic hunger e hidden hunger, oculta e crônica. A crônica não tem nem o mínimo de energia. Então, se você for no mundo como um todo, tem vários estudos mostrando isso, a maior parte do mundo ainda, né, passa fome. São 800, 1 bilhão de pessoas, a pandemia mudou um pouco esses números, mas já faltam esses números bem discutidos aí. Eles têm um mínimo de energia. Mas, quando você começa a ver, às vezes até país rico, e aí a América Latina, alguns estudos mostram que a América Latina está nesse grupo, a fome aguda, oculta, falta de nutrientes, passou a ser mais preocupante do que a falta de energia. Então, mesmo pessoas que às vezes se alimentam bem, estão comendo o que muitos falam, as calorias vazias. Então, a gente precisa pensar na nutrição, né, do ponto de vista da agricultura. E aí, se eu puder finalizar, o pai da medicina, que é o Hipócrates, 2000 anos atrás, né, um pouco mais, ele dizia que faça do seu remédio, né, do seu alimento, ou faça com que seu alimento seja o seu remédio. Isso já era falado como prevenção há muito tempo atrás.
Então, acho assim, a medicina interagindo com a agricultura, ou nós temos a agricultura biomédica, é o nosso próximo passo, para que a gente encare não só o selênio, que eu acho que é um exemplo, e que talvez tenha mais estudos, mas vários outros que estão por vir aí. E isso é um universo de estudo para muita gente que vai continuar pela frente, tá ok? Muito obrigado aí pela oportunidade de bater um papo com vocês aqui. Bebeto, nós que agradecemos. Um grande abraço, Bebeto.